Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar de mais um crossover da história do Batman. E esse crossover não é qualquer crossover não. Essa história é considerada um dos melhores crossovers que o Batman já teve. Batman vs Predador foi lançado em 1992 e ainda teve duas continuações. No vídeo de hoje vamos falar da primeira história, que é a melhor de todas, que tem uma arte deslumbrante e uma ótima história. Então, vamos lá! Bem, essa história foi escrita pelo lendário Dave Gibbons, que só fez junto com o Alan Moore os Watchmen. Os desenhos ficam a cargo de Andy Kubert, outro artista clássico da história do Batman. Enfim, tudo começa mostrando uma luta de boxe pelo cinturão de Gotham entre o Touro e o King. A luta continua sendo narrada, mas os quadros mudam para mostrar um ferro velho de Gotham, onde uma pessoa está acompanhando a luta junto com seu cachorro, quando eles escutam um barulho. Esse homem vai lá para fora ver o que é, mas quando percebe, apenas uma luz vermelha típica do Predador aparece. Em seguida, ele é morto ao mesmo tempo que a luta de boxe termina, fazendo uma bela alusão narrativa à vitória do Predador, pois logo ele será o novo campeão de Gotham. O Predador decide fazer o trailer do Ferro Velho como a sua base de operações, enquanto que ele apenas congratula o vencedor da luta, deixando claro quem vai ser a sua próxima vítima. E em paralelo, após a luta, dois homens, o Yeager e o Brodin da máfia, que são os que organizaram a luta, estão conversando. Cada um é dono de um dos lutadores que estavam lá no ringue, e eles são arquirrivais do crime de Gotham. Ficamos sabendo que vai ter uma espécie de festa para o vencedor, e claro que o Bruce Wayne aparece no meio e é convidado. O Bruce sabe do passado desses dois e por isso decide ir à festa do campeão para ver os podres de cada um. Já no Hotel Plaza de Gotham, o campeão da luta, o King, está sozinho com a sua mulher comemorando o título. É nesse momento que eles escutam um barulho e gotas de sangue começam a cair do teto do quarto. Eles percebem que tem algo errado quando o Predador aparece quebrando tudo. King prontamente vai defender a sua esposa com um lustre na mão, mas o Predador usa uma rede para contê-lo e ataca mortalmente, enquanto a sua mulher observa tudo aterrorizada. Já na festa do magnata Yeager, o Bruce observa tudo, mas nada de muito interessante. Contudo, é nesse momento que no céu começa a brilhar o bate-sinal. E ele sabe que a polícia de Gotham precisa da sua ajuda. O bilionário vai até a limusine onde está o Alfred e rapidamente troca de roupa. Nisso, o Batman aparece na cena do crime e começa a investigar junto com a polícia. A detetive Kandalski explica bem o que aconteceu ali e diz que os braços do pugilista e a sua cabeça foram arrancadas, como se fosse uma espécie de troféu que o assassino tivesse coletado. Já a mulher do lutador sobreviveu, mas estava em choque e não colaborou muito com as investigações. O Batman e o Gordon suspeitam do adversário do pugilista, que é o Touro, como se fosse uma espécie de vingança da luta. Contudo, mal sabe ele que o assassino está ali, mas camuflado, observando tudo que o Batman está fazendo. O morcegão sai da cena do crime e vai até o pugilista perdedor fazer algumas perguntas. Logo ele percebe que o Touro nada tem a ver com o que aconteceu, mas o herói avisa que ele poderá ser o próximo da lista do assassino. E tudo isso acontece enquanto que o Predador persegue o Batman, mas logo na sequência ele perde o rastro do morcego por alguns segundos e decide focar em outras pessoas. O Bruce decide voltar para a mansão Wayne e reorganizar a investigação, começar do zero. E é aqui que temos ótimos diálogos do Alfred cuidando da mansão Wayne e da Batcaverna. E também prestem atenção porque essa é uma das minhas histórias favoritas envolvendo o Alfred. Eles realmente mandaram muito bem nesse personagem nessa HQ.
Então, o Batman é chamado novamente pela polícia, pois o Predador fez mais uma vítima. Dessa vez, ele atacou mesmo o lutador perdedor, assim como o Batman tinha avisado que poderia acontecer. Contudo, o lutador não morreu sozinho. Todos os seguranças que estavam ali naquela academia também morreram tentando derrotar a criatura. Apenas uma pessoa sobreviveu, o Professor do Touro, e que é parcialmente cego e velho. Ele diz que o assassino não era humano, e ele tem certeza disso. E na investigação, o Batman entende que tudo isso pode ter sido obra do mafioso Brody, que era o dono do lutador Touro, como uma forma de retaliação por ter perdido a luta dele. Na saída da cena do crime, o Batman percebe um movimento estranho nos terraços e tenta proteger o único sobrevivente. Mas é tarde demais. Ele recebe um tiro do Predador. A polícia imediatamente começa a atirar nos prédios, mas nada consegue. O Batman fica apenas parado olhando para cima e diz que está começando a entender as regras. Na caverna, o Bruce explica que o assassino está atuando conforme um código de honra. Se o adversário luta apenas com os punhos, ele usa também os punhos. Se usa armas, ele também usa armas e por aí vai. Enfim, o Batman pede para o Alfred seguir uma pista, pois ele acredita que o assassino está escondido em ferros velhos devido a um composto de lama que ele conseguiu encontrar nas cenas de crime de antes. E assim, ele precisa que o Alfred encontre esse ferro velho específico. Já o Cavaleiro das Trevas decide agir, pois a notícia que os pugilistas morreram já está na mídia. Os donos dos lutadores, o Jäger e o Brody, decidem fazer uma reunião de emergência para tentar conter isso, pois a verdade é que cada um desconfia do outro. O Batman sabe que esse é um grande momento para o assassino aparecer e, portanto, fica próximo apenas observando a reunião. E é óbvio que o Batman estava certo. E não demora muito para o Predador aparecer no meio dessa reunião. E quando o Predador chega, o Batman imediatamente vai com tudo até a sala. E então, finalmente, herói e criatura ficam cara a cara. Só que o chefão Brody aparece com uma escopeta e atira no Predador, que acaba caindo do prédio para o espetáculo da mídia. O Batman observa e diz que o assassino esteve ali, mas que conseguiu fugir. O morcego decide ir atrás, pois o Alfred conseguiu uma pista do ferro velho e o Batman vai direto para lá. O herói facilmente consegue invadir o local e observa o trailer do ferro velho, onde ele confirma que o assassino esteve, pois os troféus das mortes estavam todos lá. É quando o Batman escuta um barulho e se esconde. Era o Predador, que retira a máscara e finalmente deixa claro para o Batman que não é desse mundo. O Batman usa sua bomba de fumaça para fazer uma emboscada, mas o Predador está preparado e facilmente consegue afastá-la. O morcego então tenta fugir, mas o vilão usa aquele disco que corta tudo e acerta na perna do Batman. O morcego fica gravemente ferido e tenta atacar o Predador com o que pode, inclusive derrubando uma pilha de ferro velho nele. Quando o Batman pensa que o derrotou, ele é surpreendido pelo tiro da criatura, que passa raspando do seu rosto. O Predador então repete frases que viu na televisão quando ficava no trailer e parece ter o Batman em suas mãos. O morcego apela para sua última cartada, o Batmóvel. Ele usa o controle para fazer com que o carro atropele a criatura. O veículo então para bem na frente do Batman, que pula para dentro e apenas diz para casa. E nesse exato momento a polícia aparece e o Predador decide fugir. E agora ficamos um tempo sem ver o Batman em ação. A HQ aqui faz um ótimo trabalho mostrando como que Gotham está se saindo sem o Batman e o Alfred cuidando do Bruce na mansão Wayne. O fato é que as pessoas vão perdendo a esperança, pois o assassino está à solta e a polícia se mostra incompetente para capturá-lo. Já a mídia percebe o desaparecimento do Batman e fica muito preocupada. E bem, as condições do Batman são as piores possíveis
Como dá pra ver nessa imagem, o Alfred cuida o melhor possível de Bruce, mas deixa ele longe dos aparelhos de televisão ou de rádio para ele não ficar sabendo o que está acontecendo em Gotham. Enquanto isso, o Predador vai matando um a um das pessoas que aparecem na televisão. Seja o Yeager ameaçando o assassino, ou o Brody apenas querendo se proteger. Enfim, ninguém é poupado. E chega uma hora que o prefeito de Gotham está pé da vida com o comissário Gordon e diz que está na hora de chamar a Segurança Nacional ou algo assim. O Gordon então vai se encontrar com o prefeito para decidir isso, mas quando o mesmo vai até o banheiro, ele é morto pelo Predador bem debaixo do nariz da polícia. Essa é a gota d'água para o Gordon. Ele decide fazer uma declaração para a mídia, aclamando pela ajuda do Batman naquela noite. Se ele não aparecer, no dia seguinte, forças maiores de segurança serão tomadas na cidade. Enquanto isso, na Batcaverna, o Bruce já consegue caminhar e decide ir até a sala para ver TV, quando descobre a situação de calamidade que a cidade se encontra. Ele fala para o Alfred que a cidade precisa dele, apesar da resistência de Alfred em relação aos seus machucados. E à noite o comissário volta para sua casa e recebe uma ligação do próprio Batman dizendo que talvez ele esteja em perigo e que deve voltar em breve. Contudo, é exatamente nesse momento que eles estão falando que o Predador aparece na porta da casa do Gordon. O vilão atinge em cheio o comissário, que parece indefeso, mas, por sorte, a detetive Kandowski aparece e acerta alguns tiros no Predador. Isso dá um tempo para eles tentarem fugir, só que a detetive decide se sacrificar pelo comissário. Ela joga o Gordon para fora de sua casa e tranca a porta. Vemos então apenas o barulho de gritos e tiros, enquanto que o comissário Gordon não tem outra escolha senão fugir. O Predador apenas observa e vê que tinha alguém no telefone. Ele sabe que é o Batman e então apenas diz: "Lute comigo", destruindo na sequência o aparelho. O Batman sabe que chegou a hora de agir. Não há mais tempo para postergar. Ele prepara uma armadura especial para amplificar as suas habilidades e parte para a cidade. Já o comissário foi parar na delegacia de Gotham. Eles escutam um barulho no terraço e vão até lá. Mas na verdade era o Batman, com todo o seu esplendor, dizendo que vai lutar contra o Predador. E é agora que vai começar o ato final da história e uma épica luta. E pessoal, se vocês estão curtindo esse vídeo, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? A terceira parte começa com a mídia falando que o Batman está de volta e o Predador está se preparando para uma batalha. Ele observa o bate-sinal e vai até a origem. Já na delegacia, o Batman fala que irá enfrentar o Alien sozinho, pois os números contra ele não fazem diferença. Quando então o bate-sinal é destruído por um tiro do Predador. O Gordon acaba concordando com o Batman e a polícia sai do local. É quando aparece o Predador invisível, mas o Batman diz que consegue vê-lo por causa da sua máscara. Ele arremessa a lança do Predador, que tinha ficado cravado nele por causa da última batalha, e consegue destruir o sistema de camuflagem do inimigo. O morcego apenas diz: "Luta comigo?" E temos esse lindo painel entre Batman e Predador frente a frente. A luta começa intensa e com um chute, o Batman joga o Predador pelo terraço, que cai no chão ainda com vida. O morcego desce para conferir e utiliza de novo o Batmóvel para atropelar a criatura. O Batman entra no carro e o Predador pula em cima para tentar destruir o veículo. Mas mal sabe ele que tudo isso faz parte do plano do morcego. O carro sai em disparada para sair da cidade até que eles param no meio de uma floresta. E por causa do freio, o Predador sai voando. Isso dá tempo para o Batman sair do carro. A criatura começa a buscá-lo, mas não consegue encontrá-lo. O Batman então começa a fazer o seu plano. Ele usa sua primeira arma, que é a dos morcegos, e chama um monte para atacar a criatura.
E tudo parece funcionar, pois o Predador fica um pouco impaciente. Ele vê o Batman na sua frente e vai com tudo. Só que era outra armadilha do Batman, que o faz cair num buraco onde ele fica preso na sua rede. Assim, eles agora estão dentro de uma caverna. O Predador consegue se livrar da rede e ataca o Batman para não cair num buraco. O Predador se segura em sua capa, mas no fim o Batman retira as presilhas da capa, derrubando o monstro. E quando eles se encontram novamente no fundo da caverna, mais uma armadilha do Batman. Ele consegue prender o Predador dentro de uma cela de titânio que não há forma de ser cortada. E então ele utiliza um dardo concentrado para derrubar uma horda de rinocerontes no Predador. Mas o vilão fica apenas rindo, como se fosse o Coringa, e aperta alguns botões no seu bracelete. Ele começa a contar e o Batman percebe que o Predador vai fazer com que tudo exploda. O herói age rápido, entra dentro da cela e consegue destruir a manopla, contendo a explosão. Contudo, ambos ficam gravemente feridos. O Predador começa a fugir e dessa vez é o Batman que o caça. Eles acabam entrando dentro da Batcaverna. O Predador tenta fugir pela porta principal da caverna, mas é surpreendido pelo Batman, que atira nele com uma espécie de arma. O Predador contra-golpeia e o morcego sai voando e bate na moeda gigante, que cai em cima dele. E é aqui que nós temos um dos momentos mais badass da história do Alfred. O Predador então se aproxima para acabar com o Batman de uma vez por todas. Mas é quando aparece o Alfred com uma escopeta antiga e atira no Predador. Ele fala que não poderia deixar de se meter, mas que ele não tinha medo dessa criatura. O Predador vai para cima dele, mas sente que pode desmaiar por causa dos tranquilizantes e deixa o Alfred ali e então foge. O mordomo vai direto ajudar o Bruce, que está preso debaixo da moeda, enquanto que o Predador foge todo destrambelhado pela mansão Wayne. O Batman retira sua máscara, pois ela ficou gravemente danificada e seria inútil para ele nesse momento. O morcego começa novamente a caçada atrás do Predador na mansão Wayne, e seguindo a trilha de sangue vai até a floresta. O Batman facilmente encontra o Predador e com um taco de beisebol, isso mesmo, um taco de beisebol, ataca a criatura com tudo. O Predador cai e parece finalmente ter sido derrotado. Mas é nesse momento que aparece no céu uma nave espacial dos Predadores. A nave faz a aterrissagem e vários predadores saem de lá. Eles seguram o Batman, que não pode fazer nada. Nisso, o líder dos predadores pega a lança principal da criatura que estava em Gotham e crava ela no meio do predador, que apenas diz perdedor. Ele limpa a espada do sangue do predador e em seguida entrega ela para Bruce Wayne, se ajoelhando para ele. Os demais predadores então recolhem o corpo do predador morto e sobem de volta para a nave, que sai. Alfred chega na sequência e pede desculpas por ter demorado tanto. Mas o Batman diz que tudo acabou e que deixaram um troféu para ele. E que eles não vão retornar agora que viram do que Gotham é capaz. Eles olham para a lua e falam que realmente é uma lua de caçador, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos, quando aparecem as primeiras luas de outono, terminando assim o crossover. Ufa, terminamos e essa HQ é maravilhosa. Tanto a narrativa quanto a arte é um vislumbre. O Dave Gibbons mandou muito bem nessa história, principalmente quando ele cria esses paralelos de uma coisa sendo contada e outra sendo montada que se conversam. Já a luta final entre o Batman e o Predador foi digna de cinema. Cada página foi ótima de ler e você realmente entende como que o Batman se prepara para enfrentar uma criatura como Predador. Em outras palavras, eles conseguiram utilizar muito bem o tal do preparo do Batman para mostrar ele lutando com o Predador. Enfim, esse crossover aí eu considero um dos melhores do Batman. E como eu disse no início, ainda teve mais 2 continuações. Se vocês quiserem que a gente comente mais desses crossovers, não deixe de comentar. E esse foi o crossover Batman vs Predador. E aí, gostaram?
Deixe as suas opiniões aí nos comentários. E se curtiu esse vídeo, não deixe de dar aquele joinha e se inscrever no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!